Meus caros irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa campanha de missões nacionais e nosso tema, Jesus Cristo é a última esperança, um tema que já foi tema da nossa campanha em 1965. E o nosso versículo-chave está em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Participe da nossa campanha de missões nacionais. Leio para você nesta manhã, 2 Timóteo 1:7, que nos diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Vamos orar nesta manhã. Pai, nós nos dirigimos ao Senhor com temor, com tremor, porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro. O Senhor é o nosso Pai, o nosso bom pastor, o nosso Salvador. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nos juntamos nessa manhã para a oração, para intercedermos uns pelos outros, para te darmos a nossa gratidão pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcança. Também, ó Deus, oramos pelo nosso Brasil. Obrigado pela campanha de missões nacionais, que tem esse tema tão valioso, tão verdadeiro. Jesus Cristo é a única esperança. Ó Deus, que nós tenhamos no nosso Brasil um povo rendido ao Senhor. Que o Senhor mantenha a paz entre o nosso povo, que o Senhor preserve a paz da nossa nação. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que temos aqui, pela liberdade de culto, pela liberdade de expressão. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas conquistas que já aconteceram no nosso país, um país que tem sua história fundamentada na escravidão, e nós te agradecemos, Pai, pelas conquistas, pela liberdade que alcançamos. Pai, nós te pedimos pelo nosso governo, te pedimos por nossas instituições, que o discernimento, a coerência, a razão, o entendimento prevaleça, Pai. E que o nosso país se desperte, que o nosso país entenda o seu potencial e cresça, ó Deus, como nação. Cresça como nação, testemunhando do teu poder, Pai. Abençoa a nossa manhã no que vamos estudar aqui, que o que fizermos, ó Deus, nesse sentido, em termos de busca da tua palavra, configure-se, ó Pai, em edificação para a nossa vida. Também, ó Deus, que esse estudo, que essa reflexão anuncie, ó Deus, a tua palavra e que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 8 do livro de Eclesiastes e nos deparamos aqui com o tema o valor da sabedoria e o problema do mal. Nós vamos ler nessa manhã até o versículo 6. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes?
que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O valor da sabedoria e o problema do mal. O Eclesiastes, ele faz uma exploração do problema do mal, examinando 3 áreas-chave da vida: a autoridade, a iniquidade e o mistério. Na semana passada nós iniciamos a conversa sobre a autoridade. Então, nesse capítulo 8, nós imaginamos um oficial do rei que recebe uma ordem que não é simples de cumprir, pois ela requer que o mal seja feito. Então, o nosso oficial, ele tem 4 opções. Autoridade. As 4 opções: desobedecer, desertar, desafiar e discernir. No nosso primeiro estudo, no domingo passado, abordamos a desobediência. Hoje, nós vamos concluir as demais opções. A próxima, então, é a deserção. Não te apresses em deixar a presença dele. Está lá no versículo 3, na parte A. Então nós podemos simplesmente vislumbrar a deserção, uma deserção do oficial. Primeiro, ele poderia ter desobedecido. Em segundo lugar, ele pode desertar, ele pode simplesmente sair da presença do rei. O oficial deixa a presença do rei desgostoso, desistindo de sua posição na corte. Mas mesmo essa decisão pode não ser segura. O rei pode sentir-se ofendido e punir o seu servo de qualquer forma. Mas muitas pessoas pedem demissão ou renunciam seus empregos ou cargos para manter a sua integridade. Warren Wiersbe, comentando essa passagem, lembrou-se de ter conversado uma vez com um cristão que pediu demissão de um cargo muito bom que ele tinha numa gráfica. E ele pediu demissão porque aquela empresa havia decidido imprimir material pornográfico. Ele então não concordava com aquele trabalho, não podia compactuar com aquela edição, com aquela impressão daquele material, então ele pediu a sua demissão. Ele perdeu a sua renda, mas manteve seu caráter e preferiu não participar de um trabalho que era ilícito. Em terceiro lugar, nós temos o desafio. O texto nos diz assim, na parte B do versículo: nem se levante em favor de uma causa errada. Isso na versão internacional, na nova versão internacional. O rei pode sair de cena e se envolver numa outra causa. Então, nem se levante em favor de uma causa ou não se envolva em um plano para derrubar o rei. Podemos inferir que o oficial, então, sai da presença do rei e se junta a outros que são opositores aos planos do rei. E com eles começam uma trama, uma conspiração para derrubar o rei. Certamente Salomão, como o rei que era, de forma alguma aprovava esta opção. Mas nós podemos perguntar, existe um lugar de desobediência civil para os cristãos?
Cidadãos obedientes à lei têm o direito de resistir à autoridade quando percebem que a lei não está sendo cumprida, quando a lei está sendo burlada para fins escusos, para fins suspeitos. Quando se trata, então, de um caso de consciência, de um caso de desobediência à lei, nós podemos concordar plenamente com Pedro, que diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa desobedecer a Deus do que aos homens. Os cristãos prisioneiros e mártires ao longo das eras de história da igreja deram um testemunho de coragem por não traírem sua consciência e manterem-se firmes naquilo que entendiam ser a verdade, naquilo que entendiam ser o que era certo. Isso não significa que devemos resistir à lei em qualquer questão mínima que nos incomode. Significa que temos obrigação de obedecer à nossa consciência, que é dirigida pelo entendimento que temos da palavra de Deus. Expressar nosso desagrado com as autoridades requer de nós sabedoria e graça, requer de nós discernimento, requer de nós moderação. Então aqui nós vamos para a nossa quarta possibilidade: discernimento. Diz assim o texto nos versos 5 e 6: pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, pois há uma hora certa, também uma maneira certa de agir para cada situação. O servo sábio sabe que a hora e a forma correta de agir devem ser consideradas em todas as coisas. A hora e a forma corretas devem ser consideradas para todas as coisas. Porque isso quer dizer discernimento. E nós precisamos de discernimento para que entendamos e encontremos o momento certo e saibamos o procedimento correto nas diversas situações complicadas da vida, principalmente quando nos deparamos com o problema do mal. A pessoa impulsiva que reage emocionalmente e sai batendo a porta e deserda, como no versículo 3 vimos, de forma apressada, e se arvora em uma outra causa errada, só acentua mais o problema, que na verdade precisa ser resolvido. Esse tipo de reação impulsiva, impensada, fundamentada naquela certeza de se ter razão plena, desprovida de reflexão, de compaixão, só faz o problema piorar. A sabedoria permite entender as pessoas e as situações. É ela que nos faz encontrar o procedimento mais correto para lidar com o problema e no tempo certo. O coração sábio saberá a hora certa e a maneira correta de agir. A maneira certa de agir. Essa verdade é ilustrada na vida de servos do Senhor no Antigo Testamento. José, por exemplo, não se apressou em revelar-se a seus irmãos. Não foi algo impulsivo. Ele entendeu que, antes de tudo, precisava trabalhar as suas emoções. Antes de revelar-se a seus irmãos, ele precisava confabular o tempo e o procedimento corretos para aquele momento, para aquela situação. Ele precisava saber a hora e como agir corretamente. Precisava de informações. Ele precisava ter certeza de quem eram seus irmãos,
de como estavam seus corações, se realmente estavam arrependidos, se eles estavam agindo corretamente com Jacó, seu pai, e diante de Deus. Quando ele ouviu eles confessarem seu pecado, José percebeu a hora certa, e aí ele traçou um plano, uma forma correta para se apresentar aos seus irmãos. O trato de José com a situação tão inesperada e complicada, quando ele se deparou ali com seus irmãos, é uma obra-prima de sabedoria da palavra de Deus. Um outro exemplo que podemos ter é com relação a Neemias. Neemias estava angustiado com a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não tinha certeza de que o rei iria liberá-lo para aquela empreitada. Ele esperou, considerou, orou, sabendo que Deus iria, em algum momento, abrir o caminho para ele. Diz assim o texto na Nova Versão Internacional: passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus, para então perceber, ter olhos abertos para o momento de Deus. Isso não quer dizer procrastinar, mas se preparar para o momento de Deus. Quando a oportunidade chegou, ele estava atento, estava pronto para agir da forma correta. E o rei permitiu que ele fosse para Jerusalém reconstruir os muros de sua cidade. Tempo e procedimento acertados, corretos. Daniel, como um prisioneiro de guerra em uma terra estranha, se recusou a comer a comida que havia sido oferecida a ele e seus amigos. Mas ele não fez uma cena por causa disso, ele não desertou, ele não simplesmente se arvorou diante daquela situação. Ele exerceu gentileza, sabedoria, sugerindo aos guardas que permitissem aos judeus experimentar uma dieta diferente. Olha, se não der certo, a gente come a comida do rei, mas deixa a gente ter um tempinho aí com legumes e tal. E o plano funcionou. E Daniel e seus amigos não só se mantiveram puros na presença do Senhor, por não se contaminarem com as iguarias do rei, normalmente oferecidas aos deuses, mas também foram os mais saudáveis. Ele e seus amigos estavam saudáveis, estavam bonitos e foram promovidos na corte. Inclusive, se eu me lembro bem da história, a dieta foi estendida para todos os nobres, para todos os rapazes que estavam ali sendo formados na sabedoria do mundo babilônico. Os outros rapazes devem ter ficado bravos com os 4. Também os apóstolos exerceram discernimento espiritual quando foram presos, quando foram perseguidos. Ainda assim, eles mostraram respeito pelas autoridades instituídas, mesmo os líderes religiosos que os prejudicavam e que agiam arbitrariamente contra eles. Eles simplesmente estavam dispostos a sofrer por sua fé e receberam do Senhor a honra devida. Nós temos então a opção de discernir, de desobedecer, deserdar, desafiar as ordens, conspirar, mas antes de agir de qualquer uma dessas formas, é importante exercer sabedoria e procurar discernir qual é o tempo certo e a atitude corretas. O tempo certo e a atitude correta. Não é fácil ser um cristão consistente nesse mundo mau e complicado, mas nós podemos pedir a Deus sabedoria e recebê-la pela fé. Diz o texto assim em Tiago: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improperá e ser-lhe-á concedida. A sabedoria, porém, lá do alto,
é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Trazendo para o nosso momento, para esses dias que vivemos, trazendo para o dia da independência do Brasil. Se você irá às ruas no dia 7 de setembro, faça isso em paz com tua consciência. E se manifeste em paz. É teu direito manifestar-se contra a injustiça, contra a corrupção das nossas instituições, das instituições do nosso Brasil. É teu direito se manifestar e exigir lisura nos poderes legislativo, judiciário. Faça isso, sirva-se do teu direito de manifestar-se, mas lembre-se que antes de um cidadão indignado com as instituições do nosso país, você é um agente da paz de Jesus. Faça isso em paz. Não se envolva em situações que possam comprometer o teu testemunho. E procure respeitar a decisão consciente de quem não vai às ruas. Se você não vai, então, entendendo que as instituições estão em risco, por mais corruptas e injustas que sejam, ainda assim você pensa que é melhor um país com as instituições como estão, pois somos ainda uma democracia em processo, as nossas instituições estão amadurecendo. Então, fique em casa. Caso você tenha esse temor que se instale uma ditadura no Brasil, mais uma vez, e tenhamos anos de privações das liberdades, perseguições, exílio, censura, então fique em casa. Mas lembre-se também de que antes de ser um crítico ou opositor ao governo do nosso país, você é um cidadão do reino dos céus. E sua luta não é contra carne e sangue. Faça isso também em paz. Respeite a decisão consciente de quem sairá às ruas para se manifestar. E por fim, se você entende que nesta situação não existe certo ou errado, mas simplesmente uma disputa de poder, que não tem nada a ver com o povo e suas necessidades, é só um pouco mais do mesmo de que tantas vezes já vimos, e então prefere se isentar de qualquer posicionamento polarizado que incite essa bipolaridade que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, esta é também uma decisão consciente, da qual se tem direito. Por mais divergentes que sejam os posicionamentos, uma democracia só pode funcionar bem quando há respeito ao direito de liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação do outro, saindo nas ruas ou ficando em casa. Ok? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós somos, antes de cidadãos de um país, antes de mentes com uma ou outra ideologia, somos agentes da paz de Cristo Jesus. Um domingo muito abençoado a você, um feriado na paz de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor abençoe o nosso Brasil com discernimento que vem dos céus. Um grande abraço. Nosso país surge
surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Nina, que bom que eu te achei. Oi, Margarida, tudo bem? Entra, fica à vontade. Uau! Nina do céu! Que casa incrível! Muito linda, né? Eu adorei. Ali que é o quarto. Ai, que bom, porque eu tô doida pra descansar. Você não faz ideia do tanto que eu te procurei. Eu imagino que você esteja bem cansada, Margarida. Mas vamos lá. Desembucha. O que você veio fazer aqui, hein? Como assim, Nina? Não tá na cara que eu vim atrás de você? Margarida, eu te expliquei isso tantas vezes. Eu saí daquela casa por um único motivo. Eu quero ficar só. Como assim, Nina? A gente é uma família. A gente precisa voltar ao normal e ficar todo mundo junto. Exatamente como você falou, Margarida. As coisas não vão voltar a ser como eram antes. E eu quero ficar sozinha. Mas eu não tenho pra onde ir, Nina.
Margarida, relaxa. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Até você achar outro lugar para ficar. Nina, a gente é criança. Ai, Margarida, uma hora a gente vai ter que crescer. Ó, quer saber? Você pode ficar aqui no sofá, fica à vontade. Se você precisar de mim, só me chamar. Não, Nina. Tá bem. tocando. Devem ser minhas amigas. Kevinho! Oi, Margarida! Graças a Deus, faz semanas que a gente está tentando falar com você. Semanas? Nossa, que esquisito. Parece até que eu saí de casa ontem. Mas, Margarida, que lugar é esse? E cadê a Nina? Ah, Quinzinho, é uma longa história. Aliás, você precisa voltar logo, as coisas estão uma loucura aqui. Eu não posso voltar agora, Margarida, porque eu fiz um amigo. Um amigo muito, muito legal. E eu também tô procurando o mestre. O mestre? O mestre? O mestre Jesus? Sim! Jesus, isso mesmo! Pera aí, Margarida, olha isso. Tá vendo aquelas duas pessoas ali? Então, elas são amigas do mestre. E me contaram uma coisa muito especial. Você quer ver? Uhum. Tá bom. Oi, gente.
Essa aqui é a Margarida. Ela é minha amiga, lá de casa. Oi, gente. Oi. Vocês podem, por favorzinho, contar o que o mestre falou para vocês? O mestre nos enviou para dizer que o reino de Deus estava pertinho deles. Sim, o mestre disse que a colheita é tão grande, mas poucos são os trabalhadores. Quê? Margarida, lembra que o mestre falava por parábolas? Então... Nós fomos curar os doentes em nome dele. Sim, fomos anunciar o reino de 12 em 12 para não andarmos sozinhos. É isso! Margarida? Margarida! Margarida! Você tá me ouvindo? Ai, gente, só um pouquinho. Margarida! Margarida! Ai, poxa. Nina! Ô, Nina! Que foi, Margarida? Eu, hein? Nina, eu acabei de entender como a gente vai resolver isso tudo. Quando eu tava vindo pra cá, eu encontrei tanta gente que precisava de ajuda, você não faz ideia. A gente tem que mudar essa situação. Eu e você. Assim como o mestre mandou. Do que você tá falando, Margarida? Nina, é isso. O mestre chamou a gente pra ser junto. Pra ir de 2 em 2. Falando sobre o reino dele. Cuidando das pessoas. Alimentando. Mas quem te falou isso, Margarida? O Quinzinho encontrou uns amigos do mestre. Pera. Você falou com o Quinzinho? Nesse tempinho que eu fiquei aqui dentro? Falei. E o mestre... Mas, Margarida, a gente não viu o Quinzinho há semanas. Isso não pode ser verdade. A gente não fala com ele faz tanto tempo. Não, Nina. Isso também tá na Bíblia que o Tibério deixou pra gente. Ótimo, então. Eu estou indo cuidar das pessoas. E vou agora, inclusive. Mas eu vou sozinha. E agora? O que eu vou fazer? Já sei! Eu vou tirar o Quinzinho de lá. Quinzinho! Ó, Quinzinho!